Esse é com certeza um dos suspenses mais pesados que eu já li. Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. E hoje eu trago uma resenha de um suspense sueco que eu li recentemente, achei incrível e precisava falar um pouquinho mais dele aqui com vocês, que é A Garota Corvo. A Garota Corvo é um suspense sueco escrito por uma dupla de escritores, Erik Axelsson. São duas pessoas que escrevem juntas, como é muito característico, na verdade, né, da literatura policial nórdica. O pessoal adora escrever em 4 mãos. E esse é um suspense vendido aqui no Brasil pela Companhia das Letras, e lá fora ele foi publicado originalmente em 3 volumes, numa trilogia, e aqui, ainda bem, a Companhia das Letras reuniu tudo em um único volume pra gente não ter que ficar esperando. E eu achei isso ótimo. Outro detalhe bem interessante desse livro aqui é que ele é traduzido direto do sueco, uma coisa que é quase uma raridade, né? Geralmente a gente tem os livros nórdicos sendo traduzidos do sueco para o inglês e do inglês para o português. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa narrativa, que é o típico livro para desgraçar a cabeça. Já aviso para vocês que eu não indico esse livro para todo mundo, eu acho que é o tipo de suspense que realmente, talvez as pessoas que estejam ali acostumadas ao suspense um pouco mais pesado, um pouco mais denso, podem gostar. Se você prefere suspenses mais leves, esse aqui não é para você. Eu prefiro avisar antes, porque eu sei que vocês confiam muito na minha opinião, vocês compram livros baseados na minha opinião, então eu prefiro que vocês saibam já de antemão que esse livro aqui é para fora. Bora lá para a resenha então, vamos ver por quanto tempo eu consigo segurar esse tijolinho aqui na mão. Esse é um suspense nórdico, é um suspense sueco, e ele traz dentro da sua narrativa algumas características intrínsecas ao gênero. Violência, denúncia social, personagens bastante empáticos e que se importam muito com a situação que estão vivendo. Existe uma boa dose aqui de vida pessoal dos personagens principais e, claro, ele traz uma ótima e perversa caracterização do que é o ser humano. O livro gira em torno de 2 personagens principais. De um lado a gente tem a detetive, que é a Jeanette, e do outro nós temos uma psicóloga chamada Sophie. Tudo começa quando a Jeanette é chamada, ela recebe ali uma solicitação para atender um caso, e lá ela vai encontrar um menino morto de forma muito brutal. O corpo dele tem sinais ali meio ritualísticas, só que não existe nenhum tipo de identificação desse garoto. Essa não vai ser a primeira morte, outros garotos vão aparecer e ela percebe que existe um padrão ali, tanto no assassinato quanto no modus operandi de como aquilo está sendo feito. Porém, esses meninos, eles não existe identificação, levanta-se a suspeita de que eles sejam imigrantes, e por isso os superiores da Jeanette meio que tapam o sol para a peneira, porque eles não estão muito interessados em investigar o assassinato de meninos desconhecidos. A Jeanette é uma boa policial e ela fica muito sentida com isso, porque ela quer tentar desvendar aqueles crimes, mas chega os momentos em que ela dá num beco sem saída porque os chefes dela não ajudam. E aí a gente já começa a perceber qual vai ser o clima do livro. Logo depois, ela vai receber ali a incumbência de investigar um homem que foi acusado de ter abusado da própria filha. E ela vai descobrir que esse homem foi atendido por uma psicóloga chamada Sofia. Então ela entra em contato com essa psicóloga para levantar alguns dados, e essa psicóloga diz que não pode ajudar ela porque não pode revelar nada do que foi dito entre ela e o paciente. Esse é o primeiro contato da Jeanette com a Sophie, que é a outra protagonista, e logo o caminho delas vai cruzar novamente e elas vão começar a trabalhar juntas. Logo depois, outras pessoas começam a morrer, e nesse caso, como são pessoas conhecidas, digamos, dentro da sociedade, os chefes da Jeanette mudam de ideia e começam a querer que ela investigue aquilo e que resolva a situação. Existe um momento em que a Jeanette começa a perceber ali que talvez as coisas estejam meio conectadas, e a Sophie vai ser quem vai ajudar ela com isso. Nesse momento, a narrativa também começa a desvelar o seu lado mais brutal, que é o do abuso de menores, e esse é um assunto que vai permear durante toda a história. E conforme a Jeanette mais investiga, conforme a gente vai entrando na cabeça dos personagens, a gente começa a perceber que aquilo, na verdade, é uma trama muito grande, envolve muitas pessoas. Tanto a Jeanette quanto a Sophie vão ter desenvolvimentos pessoais separados, a gente vai acompanhar ambas nas suas vidas íntimas e privadas, que é uma característica do policial nórdico, né? A gente não tem muito isso na literatura americana, por exemplo. A gente não vai para casa com o detetive, não vive os dramas familiares dele e tal, mas aqui isso acontece o tempo todo. A gente vai pra casa com as personagens, vai saber o que se passa na vida privada de cada uma delas, e no caso da Sophie, existe alguma coisa bem complexa em relação à personalidade dela, que eu não posso comentar com vocês, porque uma das grandes viradas de enredo é a personalidade da Sofia. Vou deixar vocês com esse mistério, mas posso dizer pra vocês que é uma coisa assim, ó, muito complexa, muito densa, que realmente ali vai pegar muita gente de surpresa. Me pegou de surpresa, pelo menos. Todo romance policial nórdico,
né, pra quem já tá lendo há muito tempo sabe disso, mas se você é novo nesse gênero, eu vou falar isso pra vocês, eles trazem uma carga de denúncia social muito grande. Isso é uma característica do gênero, né, o Stieg Larsson já fez isso lá em Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e esses autores aqui, eles seguem essa narrativa. E por que isso acontece? Porque os países nórdicos, a gente tem essa ideia de que eles são lugares perfeitos. São lugares onde tudo funciona, a educação, a saúde, a economia, tá tudo maravilhoso, tudo 100%, né? Porém, o que esses autores de suspense, eles trazem nos seus livros? Eles trazem os podres. Eles mostram que essa sociedade, né, desses países nórdicos, que parece límpida como um gelo, como uma neve, não é. Existe algo de insano, existe algo de malévolo, existem coisas horríveis que acontecem por baixo dos panos e que geralmente são encobertas por pessoas muito poderosas. A questão da violência contra a mulher, a questão do racismo, a questão da misoginia, a questão do abuso de menores, são coisas que comumente aparecem em suspenses nórdicos porque eles estão dizendo isso existe na nossa sociedade. E aqui, vou dizer pra vocês, é levado a um nível assim muito difícil de ler. A maneira como a gente vai descobrindo sobre esses abusos, sabe? E você vai lendo aquilo e você vai acompanhando a detetive descobrindo aquelas coisas e vai ficando cada vez mais difícil de você ler aquilo. Você começa a acompanhar até a cabeça, né, de algumas pessoas que foram abusadas ali dentro do livro. E a vida dessas crianças, como é destruída do início ao fim por pessoas que deviam proteger elas. Teve momentos desse livro que me deu uma raiva, mas me deu um ódio, gente, tão grande do que eu tava lendo, que eu tinha que baixar o livro e dar uma respirada, sabe? Pra vocês verem o tamanho da questão aqui. Tem partes que são difíceis de digerir, mas assim, a gente vai indo e vai lendo pra chegar até o final. E uma das coisas que eles parecem mostrar aqui, pelo menos eu senti isso quando eu cheguei ao final do livro, foi que a maldade, ela gera mais maldade. E existe sempre uma corrente nesse livro aqui. É uma maldade lá no passado que gera uma outra maldade, que gera outra, que gera outra, e que continua, né, se multiplicando até os dias atuais, assim, e poucas pessoas conseguem parar isso, porque às vezes essa maldade, ela anda em círculos muito altos. Foi um livro, assim, ó, difícil de ler nesse sentido, né, nesse sentido da perversidade, mas é um livro muito instigante. A questão psicológica aqui é muito bem trabalhada e eu acho que vai agradar muito as pessoas que gostam de trabalhar com essa questão da mente. Ele é um livro, no entanto, que eu dei 4 de 5 estrelas. Eu não fechei 5 estrelinhas nele e eu vou explicar pra vocês por quê. Eu acho que apesar de a trama ser muito boa e muito instigante, teve os momentos em que os autores, eles deram uma certa oscilada no ritmo. Sabe aquele tipo de leitura que às vezes dá uma derrapada e você precisa reler, voltar e tal? Aconteceu comigo em alguns momentos nesse livro. Ainda mais porque a narrativa, ela muda de foco de personagens em vários momentos, e às vezes ela vai para o passado, volta para o presente, e nem sempre isso é muito bem sinalizado. Então às vezes eu estava lendo e eu precisava parar e reler o que eu já tinha acabado de ler, né, para me atualizar, entender que tinha acabado de mudar de personagem e eu não tinha pegado a mudança. Como existe essa possibilidade de em alguns momentos ele ser um pouquinho confuso, eu digo para vocês que ele é um livro que ele demanda tempo e atenção. É aquele tipo de leitura que você tem que ler 100% focado para você realmente entrar nessa história e aproveitar cada segundo dela. Mas apesar desses pequenos percalços que eu tive ao longo da narrativa, gente, é um romance estupendo, é um romance muito bom, é o suspense policial nórdico, assim, dos melhores, eu acho que representa o que é a literatura nórdica. Eu acho que todas as características estão aqui dentro. Então, se você é fã de Stieg Larsson, se você é fã de John Isbo, se você é fã da Camilla Lackberg, eu tenho uma leve suspeita de que você vai gostar de A Garota Corvo. Mas como eu falei, é um livro pesado, é um livro denso, é um livro que requer ali uma atenção maior, então assim, vá sabendo disso e eu tenho certeza que você vai aproveitar ainda mais. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre A Garota Corvo. Eu vou deixar link pro livro aqui no box de descrição para vocês, tá? Se vocês já leram esse livro, venham comentar comigo, e se vocês têm vontade de ler também, comentem aqui se vocês gostaram, se vocês se interessaram por essa narrativa. Obrigada por me acompanharem em mais uma resenha e a gente se vê no próximo. Beijão!